Quero chamar aqui o Jocely Andrioli, que é membro da Coordenação Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, para a gente conversar sobre esse acordo, então, que foi fechado entre o governo de Minas e a Vale por conta de Brumadinho. É um prazer te receber por aqui, Jocely. Você acompanhou, obviamente, tudo isso, toda essa negociação. O MAB já vinha, inclusive, denunciando esse acordão que estava para ser feito, sem a participação dos atingidos, sem a participação dos movimentos sociais que acompanham desde sempre, desde o início, essa tragédia. E de fato, foi o que aconteceu. Foi um acordo fechado ali em portas fechadas, sem participação nenhuma. Qual a sua avaliação sobre o resultado? Muito bem. Primeiramente, é importante dizer que se confirmou o que era previsto, né? Um acordo que beneficia a Vale. Temos hoje o governo do estado de Minas Gerais fazendo uma grande negociata em nome dos atingidos, e que os atingidos serão prejudicados. É fundamental todo o povo brasileiro saber que a Vale já valorizou suas ações no dia de hoje, a cotação aí subiu em torno de 6% o valor de suas ações, e a Vale alcança o objetivo de ficar impune, de não pagar o que deve à população e, novamente, mostrar que o poder econômico tem muita força sobre o poder político e, inclusive, o judiciário. O judiciário foi conivente na nossa avaliação aqui em Minas Gerais com esse acordo, porque tramitou todo o acordo na segunda instância, inclusive, né? Estava o próprio presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais coordenando as reuniões de negociação e não garantiram a presença dos atingidos. Por quê? Porque, de fato, eles usaram duas ações judiciais, somadas dava 54, quase 55 bilhões de reais, que pedia 26, quase 27 para a indenização do Estado e 28 bilhões para o dano moral coletivo e social aos atingidos. Nós vemos o balanço que o Estado alcançou mais 6 bilhões de reais e a parte dos atingidos ficou em apenas 7,4 bilhões, o que mostra uma grande sacanagem, um acordo, um conluio entre governo do estado, Vale, instituições que acabaram legitimando esse processo, sem a presença e a participação dos atingidos. Então, é um acordo que a gente considera ilegítimo, imoral, porque viola o direito da população, especialmente os que mais sofrem com esse crime da Vale, né, que já se estendeu há 2 anos, 272 pessoas mortas, a bacia do Rio Paraupeba toda contaminada, a população sem emprego, sem renda, sem turismo, doente mentalmente, psicologicamente, e hoje a gente vê se agravar a situação com um acordo que beneficia a empresa. A empresa, todos precisam saber, jogou há 1 ano já nas negociações com o governo, dizendo a seus acionistas que ia fechar um acordo e, por sua vez, as suas ações já vinham valorizando com essa estratégia de marketing que a Vale usou, né? Para ter uma ideia, ela valorizou a empresa, hoje tem um valor de mercado 100 bilhões mais do que tinha quando aconteceu o crime da Vale em Brumadinho. Então é um absurdo, precisa ser denunciado, o povo brasileiro precisa saber que aqui em Minas Gerais se fez mais uma farsa no dia de hoje. Mas os atingidos vão continuar lutando. O MAB vai continuar organizando o povo. Nós estamos estudando, inclusive, para poder recorrer a essa sacanagem que houve aqui nas instâncias superiores e até a nível internacional, porque esse crime, se isso for legitimado, ficará impune. A Vale vai lucrar com seus crimes e isso abre precedente para ter novos crimes como esse em todo o Brasil. Jocely, porque há esse número, né, de 37 bilhões, que é menor do que o inicialmente negociado de 55. Daí eu fui dar uma olhada nos lucros da Vale, e não é difícil, você joga no Google, aparecem várias reportagens aqui com esses lucros. No final, no terceiro trimestre de 2020, portanto, nos últimos 3 meses de 2020, a Vale teve um lucro de 15,6 bilhões só no terceiro trimestre. E isso foi o dobro do registrado nesse mesmo período do ano passado. Se reflete isso que você falou, aumentou em muito a lucratividade da Vale em 1 ano, de 2019 para 2020. E mesmo assim, ela fecha essa negociação com um valor muito abaixo do que inicialmente estava sendo negociado.
vocês fazem outras denúncias também sobre como esse dinheiro vai ser usado, né? Então, por exemplo, foi anunciado que o governo de Minas vislumbra, com esse dinheiro, uma obra de rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente sabe que essas obras de estrutura têm forte apelo eleitoral. 2022 está aí, né? Então, vocês estão fazendo essa denúncia, vocês estão chamando a atenção ao que vai ser feito com esse dinheiro agora acordado, né? Exatamente, é uma coisa totalmente absurda, né? O governo se projetar eleitoralmente para 2022, o objetivo do governo é tentar a reeleição, né? Um governo muito ruim no estado de Minas Gerais, não deu conta do recado, né? E quer agora, com esse dinheiro da Vale, poder ganhar as eleições de 2022. Então fez obras, grandes obras, que vai beneficiar novamente grandes empreiteiras, tem por trás também, vai ter novos atingidos, com certeza, com essas obras, e fundamentalmente a Vale ganhou muito nesse acordo, porque obras que a Vale já devia fazer, como por exemplo, a Vale contaminou o Rio Paraupeba, acabou com o sistema de captação de grande porcentagem da água da região metropolitana, água da Copasa, que vem para toda a população da região metropolitana. Essas obras já estavam negociadas e agora inclui novamente no valor do acordo, tentando descontar. Os atingidos que receberam durante 2 anos agora um pagamento mensal, né, para não passar fome, a Vale está descontando o valor que ela pagou, 1,8 bilhões até agora, está descontando nesse acordo. Então, na verdade, é um acordo de falácia. Uma coisa é os 37,6 que eles estão falando que fechou o acordo, mas não falam de todos esses descontos que a Vale está fazendo. Então, se não bastasse a pilantragem do governo, tem a pilantragem da empresa por trás disso também, né? Dos 54 para 37, ela lucrou 17 milhões, né? Só no que era o pedido, né? E tentou envolver, inclusive, outras ações que não estavam previstas nas ações, né? Ou seja, se escapando de fato de pagar o que deve. Uma outra coisa que precisa ser denunciada é que ela armou juridicamente um acordo que ela cancelou várias perícias técnicas que já estavam acordadas no âmbito judicial da primeira vara, né, com o juiz Elton Pupo, e ela cancelou essas perícias através desse acordo, o que vai ficar sem prova técnica da condição real que se encontra a situação da vida das famílias atingidas, da contaminação do rio e várias outras coisas que comprometem a partir desse acordo, e por isso esse acordo não pode ser legitimado nesse momento da história do Brasil. Inclusive, eles discursaram bastante que é um acordo bilionário, que é um acordo histórico, mas não falam que é um crime histórico. Nunca antes na história desse país nós tivemos um massacre humano como foi o crime da Vale em Brumadinho. Nunca antes na história desse país nós tivemos um massacre ambiental, né, o segundo maior massacre ambiental. O primeiro foi o próprio crime da Vale em Mariana, que a Vale cometeu lá em Mariana, e agora, então, novamente tentando se escapar, fugir da sua responsabilidade, que seria pagar. E, infelizmente, as instituições de justiça e o judiciário, mais uma vez provando de qual lado se encontram, né? É o lado de quem tem o poder econômico, é o lado daqueles que estão na política nesse país, nesse momento, para destruir o Estado brasileiro, para destruir com o direito da população, e que vão ser coniventes com os crimes dessas grandes transnacionais que tendem a acontecer cada vez mais com essa lógica da privatização. A privatização da Vale, roubaram uma empresa estatal do povo brasileiro e agora estão usando ela como arma, não só para roubar os nossos bens naturais, explorar o nosso povo, mas também para cometer crimes dessa monstruosidade, como é o caso dos crimes da Vale aqui em Minas Gerais. Jorceli, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. A gente tem acesso às informações pela grande mídia, muitas vezes, e a grande mídia realmente dá o que o governo do estado falou, o que a Vale disse, e dificilmente a gente tem acesso ao que os movimentos sociais pensam dessa questão. Então, eu agradeço demais a sua participação aqui. O espaço está sempre aberto para o MAB. A gente já tinha conversado na semana passada sobre esse mesmo assunto. Vocês voltam aqui para esclarecer, então, sobre esse acordo. Saiba que o espaço está aberto. A gente continua acompanhando de perto com vocês todas as negociações e o desenrolar, então,
tanto dessa história de Brumadinho, dessa tragédia de Brumadinho, quanto a de Mariana, que inclusive continua também sem negociação, sem acordo, sem resolução do que aconteceu há 5 anos. Obrigada, até uma próxima e o espaço está aberto para vocês. Nós que agradecemos, continuamos firmes na luta, porque nós reafirmamos que justiça só com luta e organização.